Aleluia. Deus fiel. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe os irmãos nessa noite. Estamos mais uma noite de vitória, né? Quero estar falando nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Acabei de receber uma mensagem aqui do nosso irmão da Ailton, lá de Jabaquara, pedindo para nós orar pela irmã dele, porque ele fez uma operação. Ele foi lá visitar ela, então vamos orar. A Deus abençoar ela. Glória a Deus. Ele foi visitar a irmã dele e está lá. Também vou orar pelos irmãos do Moçambique também, que mandou pedindo oração, porque eles terminaram de remocar a igreja por dentro. E estão felizes, né, por isso. Aí, agradecendo a Deus, vamos pedir a Deus que venha abençoar essas pessoas. Vamos orar. Glória a Deus. Depois nós entramos na palavra. Glória a Deus. Nós estamos nessa noite aqui. Nosso irmão Severino falou do celular. Celular é bom, claro que é bom. O celular tem coisas boas, nós temos que acatar o que é bom do celular. Minhas coisas feitas quase tudo, pago o aluguel da igreja. As irmãs, quando a irmã me manda mensagem, paga as coisas lá no banco também, ela manda mensagem, manda tudo. Então, se o celular ajuda. Só que ninguém está dizendo que o celular é Deus. Nós sabemos que a Bíblia é em primeiro lugar, que o celular não é em primeiro lugar. Mas a gente tem que ver que o celular não pode ser generalizado como uma coisa que não presta. Nós sabemos que o celular tem seu lado bom e lado ruim. Mas quem é inteligente não usa o celular para fazer coisa ruim. Tem muitos que usam. Agora, eu mando qualquer um. Eu tenho 2 celulares, pode olhar na mensagem, ponto a ponto, você vai achar mulher nua no meu celular, ver se vai achar eu mandando like para coisa de prostituição. Não. Eu só uso o meu celular para fazer o bem. Como a nossa igreja que é aberta lá em Moçambique foi aberta através do celular. Toda a documentação mandei daqui para lá. Então o celular, se você souber trabalhar com ele, ele vai fazer a obra andar. É verdade. Porque o celular é para isso. Nós temos que aproveitar o lado bom que ele tem e coisar. Como tem pregações, nosso irmão Severino pregando aí, a nossa irmã missionária, todo mundo, e o povo gosta. Quem é esse pregador? Uma palavra tão boa, tão maravilhosa. Pastor Zé Lavando, pastor. Então o povo gosta. E agora nós estamos anunciando no mundo inteiro a palavra de Deus. Então é para isso que nós estamos. Agora tem que saber usar, como ele falou nessa noite. Se você usa o celular para estar olhando coisa pecaminosa, coisa mal, não faça isso. Porque aí Deus vai se irar. Porque Deus, nós sabemos que o inimigo usou o celular para destruir a obra de Deus. Mas nós temos que ser inteligentes agora e usar a arma que ele fez contra a obra de Deus, agora para se rebelar contra ele também, usando o poder de Deus para destruir as forças negativas, as forças do mal. Então, que bom que você possa fazer uma live repreendendo o diabo e pregando a verdade no mundo inteiro, que eu creio que Deus não vai ficar triste com isso. Nossa irmã acabou de louvar no celular aqui. Se nós for dizer que o louvor dela não tem valor porque é louvor no celular, nós estamos sendo ignorantes. Então, às vezes nós vai entrar uma pessoa aqui, nós vamos ler a Bíblia. Eu não sei se você está, a pessoa está com o celular na mão, não podemos julgar o que ele está fazendo. Porque se ele estiver lendo a Bíblia, não podemos repreender porque ele está lendo a Bíblia no celular. Graças a Deus que ele está lendo, né? Graças a Deus tem gente que escuta a Bíblia no celular, graças a Deus tem muita gente que faz alguma coisa. Então vamos fazer as coisas que é boa, que nem louvor, a aba inteira está no celular. Tem Bíblia falada, tem Bíblia em todas as áreas no celular. Então quando você... Ontem eu estava todo domingo escutando o Mateus falar na Bíblia. A semana toda escutando o Apocalipse, livro de Apocalipse, falando, Bíblia falada. Você põe o fone no vídeo e você começa a escutar, dormir escutando a palavra de Deus. Não tem coisa melhor. Muito bom isso. Então, isso tudo tem no celular. Então, agora, se você não souber usar o celular, aí você está mal. Mas se você usar bem, vai ser maravilha em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe. Vamos orar pelos nossos irmãos. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, eu peço que o Senhor abençoe nosso irmão Ailton, a sua família, a sua irmã, Senhor. Deus visita naquela hospital, naquele lugar, Senhor. Agora o nosso irmão Moçambique ali, vai de encontro a eles ali, vai de encontro, fazendo milagre, fazendo maravilha. Ó Pai Todo-Poderoso Deus, abençoa, Senhor, os ouvintes que nos acompanham através do Facebook, através do YouTube, através do celular, Pai. Essas palavras, venha converter, venha fazer milagre, venha dizer essas pessoas do lado do mal, venha fazer de ser abençoado, Pai. Cura, Senhor, essas pessoas que estão pedindo oração. Faz milagre, Senhor. Abençoa a nossa igreja ali na sede. Abençoa, Senhor, e faz milagre no nosso meio. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor. Em nome do teu filho, amado Jesus Cristo, Senhor, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe os irmãos.
Salvador Jesus Cristo, né? Estava vendo Glória a Deus. uma palavra do livro de Ezequiel, né? Glória a Deus. E a bênção vai ser grande, né? Glória a Deus. Vamos ver no livro de Ezequiel, capítulo 18, do número 20 em diante. Glória, glória, glória. Glória a Deus. Aleluia. Quando você não procura, eu vou estar fazendo mais uma oração a Deus preparar a palavra nos nossos corações, porque o Espírito de Deus tem que falar conosco para a gente poder fazer o que Ele quer e não o que nós queremos, né? Vamos estar orando enquanto o irmão procura. Ezequiel 18 e 20 em diante. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, prepara nossos corações, Senhor, para a sua mensagem, para a sua palavra. Abençoa os ouvintes da palavra de Deus, seja eles converter as pessoas que nos escutam, outros continentes, outros lugares. Pedimos a bênção pelo Estado de Israel, pelo nosso Brasil, pelo Igreja da Esquerda, que nós nesse bairro aqui no Itapuã. Meu Deus, salva a alma desse lugar, salva, Senhor, faz milagre, Senhor. Onde vem a igreja com a verdade, que a nossa oração seja no coração dos santos, Pai. Senhor, receba a adoração feita nesse lugar, receba o que já foi feito nesse lugar, as palavras do início até agora, Pai de poder, Pai de graça. Abençoa os teus filhos, as tuas filhas, no nome do teu filho amado Jesus Cristo, ó Pai. Nós te pedimos agora e te agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler do 20 até o 23, né? Está aqui. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. Justo ficará sobre ele. A impiedade do ímpio cairá sobre ele. No 21. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá e não morrerá. Aleluia. Né? Que bênção. No 22. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela justiça que praticou, e viverá. Desejo eu de que maneira a morte do ímpio, diz o Senhor Deus, não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva, né? No verso 24. Mas desviando-se o justo da sua injustiça, certamente a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, perpetuamente viverá de toda a justiça que tiver feito, e não se fará memória nas suas transgressões com que transgrediu, e no seu pecado como o que pecou neles morrerá. Diz, pois, o caminho do Senhor não é direito. Ouve agora, ó casa de Israel, porventura não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Só até aqui, tá bom? Já dá para nós entender. Então você pode se assentar no nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. A promessa do Senhor é muito rica para o pecador, para o ímpio, para todos aqueles que vivem no erro. A promessa do Senhor, nessa passagem aqui, Ele está afirmando que Ele está esperando o pedido de perdão do ser humano. Seja onde ele estiver, onde que for, onde que esteja, seja o ímpio, ele está aqui, gera todas as classificações de pecado, porque Deus que perdoa o ímpio é o mesmo Deus que perdoa todo tipo de iniquidade. Ele está dando que perdoa todos aqueles que vêm até Ele. Não importa o tamanho do pecado, nem o que aconteceu com a pessoa. É importante que a pessoa sinta dentro de si que é necessário vir até o Senhor Jesus Cristo
para receber o perdão, de Deus. Porque quando nós vem até o Senhor Jesus Cristo para receber o perdão, Ele está dizendo que a gente vai prosperar espiritualmente e vamos eliminar a morte que estava projetada para o pecado, por causa do pecado, porque o pecado gera morte. E se nós não deixar o pecado, certamente morreremos. Mas quando nós deixamos o pecado, nós alcançamos a vida. É o que está escrito na palavra de Deus. A alma que pecar, essa morrerá. Ele está falando bem claro. Mas a alma que deixar o pecado, essa viverá. Então o Senhor está convidando nós, nessa noite, para não pecar, mas para deixar o pecado. Então a igreja ensina todos os dias, nós não correr atrás do pecado, mas fugir do pecado. Nós não se aliar com as coisas erradas, nem com coisas que tem pecado, mas nós fugir do pecado. Então ele está dizendo nessa noite, estamos aprendendo aqui. Se nós voltar atrás, no livro de Ezequiel ainda fala do atalaia. Nós somos todos atalaia. Como já foi feito, o nosso irmão Severino pregou no início, que nós temos que gritar com uma trombeta, pregar com uma trombeta. O que é pregar? É falar alto, é não ter medo, é não ser covarde, é falar na multidão, é falar onde que você for, as transgressões que o povo estão cometendo. Porque muitas vezes não adianta você ver alguém no pecado e você, como crente, fica com a boca fechada, na sua frente. Porque às vezes Deus deixou essa pessoa na sua frente para você advertir ele. E se você não tem coragem de fazer isso, o que acontece? Você está sendo negligente. Aí você vai fazer o quê? Deus não vai se agradar. Então por isso que Deus falou no começo, toca a trombeta, fala a essa pessoa que ele está pecando e que ele está no pecado e que Deus está falando com ele, não é para o mal dele, mas é para a transformação dele, como Jesus está falando aqui, como Deus está falando aqui em Ezequiel. Porque no final a gente pensa que essa palavra é uma palavra que vai acabar, não, uma palavra que vai trazer a pessoa para perto de Deus. Porque quando o pecado é anunciado, a pessoa vai pensar duas vezes e vai dizer, não, eu vou ter que deixar isso. Claro que você vai ficar preocupado com quantas pregações que nós ouvimos ou que nós mesmo pregamos. Nós ficamos preocupados com nós somos pregadores. Todo dia que eu prego, eu fico preocupado comigo, primeiramente. Eu digo, meu Deus, eu preguei essa palavra é tão dura, eu já vou para casa preocupado, eu vou para casa, princípio da palavra, eu preguei a palavra do Senhor e eu tenho que dar exemplo da palavra, principalmente nós que aqui estamos na frente do trabalho. Temos que dar um bom exemplo para que as pessoas vejam nós como um verdadeiro homem de Deus, como uma verdadeira mulher de Deus. Então tudo isso a gente tem que ter o maior cuidado. Então, se você está em um lugar, no lugar do trabalho, na rua, na escola, aonde que você estiver, se você vê que alguém está pecando na sua frente e você vê que essa pessoa está ali sem entendimento, você tem um entendimento, toca a trombeta para ele, anuncia a trombeta para ele, fala da palavra de Deus para essa pessoa. Olha, minha irmã não pode fazer isso, ou seja, o irmão não pode fazer isso, eu sou cristão da palavra de Deus, não posso deixar passar esse branco, porque sou guardião da palavra de Deus, ou seja, somos atalaia. Quando você toca a trombeta, você está desviando a morte daquela pessoa. Porque o que fala do atalaia, que diz que o atalaia, quando vê que a pessoa está indo por meio do matador, está indo para morrer no pecado, e você anuncia a trombeta, toca a trombeta, ele vai parar quando ouvir o toque. E vai dizer, por que você quer falar comigo? Por que você quer falar comigo? Tem gente que quer, por que você quer falar comigo? Aí você fala na palavra dele, a pessoa que gosta ou que não gosta, você vai ter que falar. Porque quando você fala, vai gerar uma expectativa na mente, no coração da pessoa que ouve a palavra de Deus. Então ele vai ficar a princípio, ele vai ficar nervoso, porque ele não quer mudança. Mas vai gerar uma transformação, ele vai chegar em casa, vai pensar, aquela irmã, nem conheço ela, e ela falou de jeito comigo, alguma coisa tem. Então vai por aí gerar uma salvação, vai por aí gerar um livramento da morte, gerar um livramento das coisas mal, porque a trombeta foi tocada. Quando você toca, você está na rua, dirigindo um carro, quando você mete a mão na buzina, é porque você viu um perigo na sua frente, é porque você não quer bater no seu carro, você não quer bater em alguém, então você vai e toca a buzina. Do mesmo jeito é nós como cristão, nós andamos na rua, quando nós vê alguém cometer uma infração espiritual, vê alguém no pecado, e vê alguém, então se nós não tocamos a trombeta, não faz nada, é como nós estivéssemos aceitando aquilo, e nós não podemos aceitar de boca calada as coisas que estão acontecendo no mundo, porque essas pessoas que morrem sem salvação, e nós tivemos chance de falar para ele, não falamos, ele vai cobrar de mim e de você, porque você é uma atalaia de Deus, você é uma trombeta de Deus na terra, a sua voz tem que soar para abrir advertência sobre as pessoas que precisam de ouvir a palavra de Deus. Se Deus escolheu você para pregar a palavra de Deus, é nós que temos que fazer a obra. Porque se você não fizer, quem vai fazer? Você como um ancião de Deus, você como um homem de Deus, nós como uma mulher de Deus. Se nós não fizermos algo para Deus, quem vai fazer? O Senhor está esperando de mim e de você uma atitude. Então vamos
vamos falar com as pessoas que vai ver que está precisando da palavra de Deus, para essas pessoas não perderem a salvação, porque a salvação é a coisa mais importante que tem na face da terra. É melhor do que o carro, é melhor do que a melhor casa, é melhor do que o melhor bairro, é melhor do que tudo. Não tem coisa melhor do que a salvação. Pois finalmente nós estamos aqui na igreja pregando a salvação, porque a salvação é que é mais importante. A salvação de alma, só Jesus pode salvar. Então nós estamos pregando um Jesus que salva, um Deus que mandou seu Filho, e na forma de Deus também, para salvar o ser humano, para mudar a todos nós que aqui estamos. Então ele fala bem claro, aqui é uma palavra duríssima, mas é uma palavra que reflete prosperidade espiritualmente. Quer dizer, a alma que pecar, essa morrerá. Quando fala isso aqui, quem quer morrer? Ninguém quer morrer. Eu não quero morrer. Você quer morrer no pecado? Ninguém quer morrer no pecado. Então essa palavra gera uma expectativa muito profunda, porque ela dói no nosso coração. Só em pronunciar isso dói dentro da gente. Só em pronunciar isso dói da gente, porque é uma palavra muito dura, que mexe mesmo com a estrutura espiritual. A alma que pecar, essa morrerá. Menino, é dura essa palavra, e a gente fica já a princípio dentro de nós, porque quando você ouve isso aqui, se você tem realmente vontade de morar no céu, ou você tem temor pelas coisas de Deus, abala seu coração, abala sua estrutura, abala sua terra, pois nós somos a terra, e a terra se abala quando ouve a palavra de Deus. Então é impossível nós ouvir a palavra de Deus e não ser abalado por ela. Quando nós somos abalados por ela, é uma prova que ela está mexendo conosco, é uma prova que ela está mexendo na terra, e a terra às vezes ela está precisando de ser mexida para que ela dê fruto. A terra às vezes está numa terra infrutítiva e precisa Deus mexer nessa terra, para essa terra passar a germinar e dar fruto. Primeira vez essa terra está parada, não está dando fruto, está ali estabilizada, precisa de o Senhor usar alguém, usar as suas palavras para mexer nessa terra, para que essa terra comece a germinar e dar fruto, porque o Senhor disse que nós não der fruto, aí de nós chegar nele sem dar fruto, sem dar nada. Então a gente tem que ter um bom fruto, e bom fruto, porque mau fruto quem dá é o inimigo, bom fruto quem dá é o povo de Deus. Então vamos fazer por onde que nós seja realmente estocado, que entre nós alguma coisa, que nós venha ter expectativa boas e venha dar um bom fruto para o reino de Deus, porque Ele espera isso de mim e de você. Então ele está falando bem claro, né? Uma palavra muito forte e poderosa. A alma que pecar, essa morrerá. Então ele continua, não levará. Aí ele diz assim, que o pai não levará a culpa do filho, nem o filho levará a culpa do pai. Porque muitas das vezes tem pessoas que o filho dele está no pecado, ou o pai está no erro, e o pai é da igreja, o filho não é. Aí começa a jogar um contra o outro. Não, esse está na igreja, o filho dele está assim por causa dele. Ou então tivesse ao contrário, não, o pai está assim por causa do filho. E assim fica jogando a culpa do outro. E os outros estão dizendo que aqui não é nada disso, não, que ninguém leva a culpa do outro. Cada um tem que ter sua própria responsabilidade como cristão. Você é cristão, responsabilize com a sua atitude de cristão. Você é um homem de Deus, responsabilize com o homem de Deus na sua atitude. Não dizer nem para o lado, nem para não dar a culpa de ninguém. Você, como o nosso irmão Fernando já falou, se queixa dos seus próprios pecados, não dos outros, nem dos outros. Então já foi falado nessa noite mesmo, realmente, o que tem que ser falado. Então, se você está se queixando, se queixe dos seus próprios pecados. Não venha colocar a culpa de um nem do outro, porque a culpa não é de ninguém, a culpa é individualmente de cada um de nós. Cada um de nós tem que ter responsabilidade naquilo que não fomos chamados. Se você foi chamado por Deus, obedeça a palavra de Deus, porque foi Deus que te chamou. E se nós fomos chamados todos por Deus, se nós se unir todos no caminho de Deus, obedecendo a palavra de Deus, olha como vai ser maravilhoso. Se cada um entender o seu chamado, se cada um entender que cada um tem que fazer a sua parte, e o de lá faz a parte dele, o de cá faz a parte dele, aí todo mundo está fazendo a sua parte, vai dar uma obra linda no final de tudo, porque todo mundo está preocupado em fazer a sua parte. E se todo mundo se preocupa em fazer a sua parte, essa obra vai germinar e essa obra vai crescer e vai andar, porque todo mundo está fazendo o que é para fazer. Ninguém está se intrometendo. Irmão, quem tem que fazer é você. Missionário, quem tem que fazer é você. Pastor Fernando, tem que... Não, cada um vai fazer a sua parte e cada um vai fazer o que tem que fazer e no final está tudo certo. Agora, se ninguém quiser fazer, aí vai ficar a obra empancada, não vai nem para um lugar nem para o outro, porque ninguém está fazendo o que é para fazer. Mas se todo mundo fizer a sua parte, não vai precisar de esforço nenhum, automaticamente Deus vai entrar com a providência para se cumprir o que o nosso irmão até falou, que não é difícil servir a Deus, é difícil para quem não quer, mas para quem quer, o próprio Deus ajuda, porque o Senhor disse, é difícil sozinho. Quando você quer, você não vai estar só. Quando eu quero fazer a obra de Deus, eu não vou estar
só. Porque o próprio Jesus falou, aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então, com Deus tudo é possível. Então, se você está com Deus, tudo é possível você alcançar. Se você está com Deus, tudo é possível você granjear. Você vai granjear aquilo que tem que ser granjeado. Você vai alcançar aquilo que tem que ser alcançado. Deus vai te ajudar a você chegar naquela posição que é agradável a Ele. Não naquilo que você quer, nem o que eu quero, porque muitas vezes o que eu quero não é o que Deus quer. Porque muitas vezes o que você quer não é bom para você, porque não faz parte da obra de Deus. Não adianta nós querer que Deus faça alguma coisa e não está compartilhando com a obra de Deus. Deus vai fazer alguma coisa que é compartilhar com o seu projeto, com o seu plano de salvação. Deus não vai fazer nada que não tem a ver com salvação. Deus não vai fazer nada que não tem a ver com o reino dele. Deus vai fazer tudo aquilo que tem a ver com o reino dele. Por quê? O que é que o Senhor fala na sua palavra? Bem claro, diz, olha, buscai as coisas de cima, porque é para lá que nós vamos. Porque onde é que está? Olha, se você buscar as coisas de cima, você vai desviar do inferno que é para baixo, você vai desviar das coisas ruins. Está lá em Provérbio, né? Então você vai se desviar, Provérbio 15, 24, acho que é 15, 24. Então você vai se desviar do inferno que está para baixo, quando você busca as coisas de cima. Porque quando nós buscamos as coisas de Deus, Ele vai se manifestar em mim e em você. Aí o que acontece? Você vai ter força de crescer, porque você tem o dono da obra fazendo você crescer. Sozinho, irmão, não adianta você crer. Às vezes a pessoa está no caminho de Deus, está na andada espiritual, e você se depara com uma coisa que você não está esperando. Ninguém está esperando coisas ruins, mas de repente acontece no meu caminho, no seu caminho, uma coisa ruim. E é por causa disso que você vai parar? Não. Aí que você tem que buscar Deus para Ele te tirar dessa coisa ruim, para Ele tirar desse projeto ruim, dessa situação que você se deparou de repente. Então você vai ter que fazer o quê? Você vai recuar? Não. É que você tem que lutar. Lutar. Aí você vai preocupar, como já foi falado de Gideão hoje também, aquela multidão. Ah não, eu estou sozinho, não vou vencer. Não, Gideão venceu com poucas pessoas, 300 homens ele venceu. Então não é a multidão que vai fazer você ser um vencedor. Quero que você ser vencedor é você ter essa comunhão com Cristo, ter a comunhão com Deus. Então, os homens sozinhos não têm possibilidade de acabar o mundo inteiro com o poder de Deus. Uma pessoa sozinha, um anjo só tem o poder de destruir o mundo inteiro, porque é de Deus as coisas. As coisas de Deus é forte, não é? As coisas de Deus não é coisa pequena, as coisas de Deus não é que nem as coisas do mundo, que o homem é ilimitado, tudo é parado. Com Deus não tem limite para nada. Deus faz o que Ele quer. E se o homem está com Deus, ele faz tudo. Não vê? No tempo de Sansão não arrancou as portas da cidade, o portão jogava nas costas e embora, não matou. Matava com a chá de boi, matou 1000 homens, né? E matou o leão, rasgou o leão no meio, despedaçou. Quem deu essa força para ele? Foi Deus. Então nós olha para trás, nós enche de fé quando nós vemos Deus usar um homem que Ele levantou para cuidar do seu povo naquela época. Então Ele não pode levantar hoje você para cuidar do que tem que ser cuidado. Então a gente tem que entender que tudo está na mão de Deus. Ele dá a quem Ele quer e Ele usa o que Ele quer como Ele quer. Então o que nós precisamos é entender o trabalhar de Deus, entender o projeto de Deus, entender que Deus quer que nós entendemos que nós temos que se desviar do mal para poder Ele se apoderar de nós e nos encher de força. A força de Deus vem quando nós estamos livres do pecado, porque o pecado, nós estamos falando do pecado hoje, estamos falando do pecado. Aqui está falando que o pecado faz morrer. E que se quem pecar, morrerá. E o pecado só traz prejuízo, irmão. Tem tantas e tantas palavras que falam do prejuízo que o pecado traz. Eu vou citar só um, porque para não passar da hora. Eu vou citar só Isaías 59. Isaías 59, que as pessoas não falam diretamente o que tem que ser falado, fala só uma parte. Nós vamos falar a parte completa. Porque é para nós sair daqui sabendo que o pecado traz prejuízo. Mas se você souber se distanciar do pecado, como está falando a palavra, você vai ser abençoado. Ó, Isaías 59 fala assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. As pessoas só sabem falar esse versículo aqui. Pregação você vê só até aqui. Ô irmão, está vendo aí, irmão? A mão de Deus está trazendo nessa noite. A mão está estendida para você nessa noite. Você já está recebendo o carro aí chegando aí. A mão de Deus vai trazer um carro para você. Vai trazer uma casa, vai trazer. Só fala isso aqui. Mas não fala o segundo versículo. Qual que fala o segundo? Ó, mas a vossas iniquidades faz separação
entre vós e o vosso Deus, e a vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Pronto, está aqui. Ninguém está dizendo que vocês estão no pecado, mas estamos advertendo que se estiver no pecado, tem possibilidade de ser bloqueado as bênçãos de Deus, porque gera uma divisão. O pecado gera uma barreira. É como se criar uma parede. É como se você está morando aqui, numa casa aqui, e você quer se livrar do seu vizinho, você faz uma parede aqui, você não vai ver quem está do outro lado lá. O pecado gera isso. Você quer ver Deus? Se distancia do pecado, que você se aproxima de Deus. Mas se você ficar no pecado, as paredes vão engrossando cada vez mais. Porque cada dia mais a parede engrossa, cada dia mais você fica longe de Deus, cada dia mais você fica mais longe de Deus. Cada vez que a pessoa peca, mais longe de Deus ele fica. Quanto mais o pecado vai crescendo, mais a distanciando de Deus. Mas quanto mais a pessoa procura deixar o pecado e pedir misericórdia a Deus para se limpar disso, mais perto de Deus você fica. E quando você ficar puro sem pecado, você vai ficar andando com Deus, como andou Enoque, como andou Noé, como andou os grandes homens que respeitaram a palavra de Deus e que foram fiéis ao Senhor. E o que o Senhor quer de nós? É que nós sejamos assim, homens que estejam dispostos a andar com Deus, homens que estejam dispostos a viver para a obra do Senhor como que ela é, fazer o que os no passado fizeram, com toda a força e com toda a vontade. É isso que o Senhor quer. Então está aqui uma divisão que cria entre o pecado. Então o pecado é coisa terrível. O pecado nós temos que se distanciar dele. E o pecado, tem pecado grande, pecado pequeno, mas quase todas as coisas. Se você olhar para o seu irmão de cara feia, já pecou, irmão. Se você pensar mal do seu irmão, você já pecou. É verdade. Se você não tratar seu irmão bem, você já pecou. O pecado é coisa mínima. Você está pecando. Se eu desejar mal do irmão, vou dizer aqui, só no meu coração, quantos pecados ocultos que acontecem na vida das pessoas? Pecado oculto, que vai matar muita gente, levar muita gente para o inferno. Porque você está olhando, puser cara a cara aqui, você está tratando ele bem, mas você está com raiva no coração dele às vezes, está querendo o mal dele. Então você está pecando em oculto. Você está mostrando para ele que você ama ele, mas dentro do teu coração tem uma barreira. Você está com raiva dele, querendo ver o mal dele. E quantas pessoas que querem isso? Está falando com a irmã ali, irmã, eu te amo, mas dentro do coração ela pede, Deus mata ela, Deus, ou arruma, tomara que ela aconteça alguma coisa, eu não vi mais ela amanhã. Ou seja, isso é pecado oculto, isso é coisa que Deus está vendo. Então como é que você quer a vitória de Deus se estiver vivendo uma vida dessa? Uma vida dupla, a vida de dois pensamentos duplos, pensa num lado bem e o outro mal. Ao culto, pensando mal do seu irmão, da sua irmã, pensando coisas mal. Aí é tão certo pessoas que vivem assim, que está todo mundo bem aqui. Depois que termina o culto, talvez, começa a falar agora, o irmão falar mal do outro, a irmã falar mal do outro. Isso é uma prova que está vivendo um pecado oculto. Aí depois ele não consegue segurar dentro de si, começa a se abrir com um e o outro irmão. Daqui a pouco está todo mundo sabendo que a irmã está falando mal do outro, está falando mal do outro, está falando mal do outro. Isso não é papel do cristão. Isso é coisa terrível. Isso acaba com a obra de Deus, acaba com você mesmo. E o Senhor diz lá no Salmo 101, o Salmo 101 fala que Deus diz que destruirá esse tipo de gente. Diz que vai matar esse tipo de gente, porque ele não aceita ninguém falar mal do seu irmão. Se você quer falar mal do seu irmão, fala cara a cara, meu irmão, estou assim com a irmã, e aí pede perdão, ela pede misericórdia, já ora os dois juntos, e Deus faz a obra. De que ficar escondendo as coisas, ficar oculto as coisas, não, fica chato isso, e Deus não opera nisso. Isso é o pecado de iniquidade, isso é uma iniquidade terrível, isso é coisas que deixa. Então, querendo ou não, aí você diz, eu quero que Deus me salve, eu quero que Deus me leve para o céu, eu quero ser abençoado, eu quero que Deus faça isso na minha vida, mas se tiver esse tipo de pensamento, não vai acontecer nada. Ok? Aqui é o castigo. Mas as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que vós não ouçam. Aí no 3 ele fala, por quê? As vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios fala falsamente, e as vossas línguas pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confia na vaidade e fala mentira. Conhece o mal e dá à luz a iniquidade. Tá vendo? Que coisa terrível. É as coisas que acontecem.
As pessoas assim, coisa terrível que nós estamos vendo aqui. Dentro cheio de iniquidade, cheio de problema, cheio de pecado, pessoa inteira na perdição. Então, por isso nós temos que ter cuidado. E se morrer assim vai para o inferno. Com certeza. Aí, às vezes, que Deus ali não está dizendo que ninguém morra, não. Mas, às vezes, morre um dos irmãos aqui, às vezes morre alguém, a gente está lá no velório, dizendo, esse irmão está no céu. Mas você dizer com esse pensamento, não está no céu, não. A gente pensa que ele está, mas não está. Quantos velórios que a gente faz? Ô, esse irmão é famosinho, a maldade que se tivesse no coração dele, que ninguém sabe. Porque nós temos que ser fiel, nós temos que ser real, nós temos que ser puro, nós temos que não deixar. Porque aqui é a mesma coisa. Não se turba os vossos corações, creia em Deus, que o Senhor tem morada para você. Se turbar o coração, é um coração cheio de mágoa dentro do coração. Ele segura aquele coração cheio de mágoa. Porque diz que um coração triste se apartará de Deus. Um coração triste, cheio de mágoa, apartará-se de Deus. O nosso coração tem que estar alegre, tem que estar contente, feliz. Nós temos que viver, não de farsa, dando um sorriso por fora, mas dentro do coração está trancado. Isso é um sorriso falso. Nós temos que dar um sorriso de verdade. Oh, meu Deus, muito obrigado pelo irmão tal, pela irmã tal, muito obrigado pela família, muito obrigado por uma comida, muito obrigado por tudo. Ser fiel detalhadamente, sem nenhuma raiz de maldade. Nosso coração tem que estar puro, porque se nós estivermos com alguma coisa no nosso coração, nós estamos igual o ímpio, que o Senhor está falando. Que o ímpio se converta. Se o ímpio se converter, vai ser muita bênção. Então que o ímpio se converta e que alcance as promessas do Senhor Jesus Cristo. Porque aí no 20 ele fala, voltando ainda no 18 de Ezequiel, e 21 fala assim: Aleluia. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão, tá vendo? Com retidão e justiça, certamente viverá e não morrerá. A resposta aqui. Quando ele fala, ele está dando uma oportunidade para todo ser humano. Se você se converter de verdade, sem rapina, sem malícia, com toda a verdade, e passar a obedecer os meus mandamentos, que eu estou te ordenando agora, e não se vier nem para um lado nem para o outro, certamente você não vai morrer, mas você vai viver. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Certamente. Então, nós estamos na igreja para viver, e não para morrer. A igreja do Senhor faz você viver, e não você morrer. A igreja de Cristo vai trazer vida, e vida com abundância. A igreja do Senhor, ela traz vida e vida com abundância. Nós estamos na igreja para ter vida, vida em paz em Jesus Cristo. A igreja é isso, é para fazer paz a cada um de nós. Nós saímos daqui com paz, com alegria, feliz em tudo. Tudo que nós for fazer, nós estamos felizes, nós estamos tranquilos. Porque isso é gerado de Deus. Porque Deus mandou o seu Filho para trazer um reconciliamento com a igreja. Nós estávamos todos forasteiros, nós estávamos todos separados de Cristo. Mas Cristo, morrendo na cruz, reconciliou a igreja com Deus novamente. Deus trouxe essa união, trouxe a função da morte de Cristo, é uma reconciliação com o homem Deus. O homem Deus, a palavra de Deus, é um reconciliamento entre nós e Deus, porque Deus não quer que nenhum de nós se perca. Deus não quer que você se perca. Vai se perder aquele que se distancia da palavra de Deus, vai se perder aquele que não quer ouvir a palavra de Deus. Mas quem quer ouvir a palavra de Deus jamais vai se perder, porque a palavra de Deus dá uma direção, e a direção que a palavra de Deus dá para mim nessa noite é que eu tenho que me afastar do pecado, é que eu tenho que deixar o pecado, é que eu tenho que viver a palavra de Deus como que ela é. Eu tenho que deixar o orgulho de mão, eu tenho que deixar a soberba do meu coração para lá, eu tenho que deixar a minha carne para lá, eu tenho que queimar a minha carne, eu tenho que viver realmente o Espírito de Deus, eu tenho que viver a verdadeira palavra de Deus, porque a carne me distancia de Deus, porque a soberba da carne desvia o homem do caminho de Deus, porque os maiores problemas que existem nos dias atuais é a soberba da carne. A carne traz orgulho, o orgulho afasta um do outro, o orgulho faz você achar que é melhor do que seu irmão, faz você achar que você não é, que você é uma estrela e que você não pode misturar com outro irmão, que você não pode estar com aquela irmã tal, nem irmão tal. Então você não vai se salvar, porque no céu vai se salvar quem amar um dos outros. No céu vai se salvar quem tiver em comunhão com a palavra de Deus e com os irmãos. A igreja é um lugar de nós testar essa comunhão. A igreja é um lugar de nós realmente ver se essa comunhão está funcionando. Porque se nós estamos na igreja e não se damos bem um com o outro, é
uma prova que a comunhão não está perfeita. É uma prova que se nós morrer, vamos para o céu e não vamos para o céu. Porque no céu vai morar quem vive em comunhão com a palavra de Deus e com os irmãos. Então a palavra de Deus, quando nós não vivemos em comunhão com a palavra de Deus nem com os irmãos, nós estamos em pecado. Então isso é pecado também. Isso é pecado quando você não cuida bem do seu irmão, quando você não trata bem o seu irmão, quando você pensa mal do seu irmão, quando você não consegue viver com o seu irmão como tem que viver. É um pecado de feitiçaria, porque você está com um pensamento mal do teu irmão e está querendo ver o mal do seu irmão. Mas quando a gente procura viver a palavra de Deus, as coisas é diferente. Aí no vídeo 2 fala: de todas as transgressões que cometeste, não haverá lembrança contra ele, pela justiça que praticou. Tá vendo? Aí, aqui o versículo da resposta: você veio a mim e eu perdoei os seus pecados, joguei no mar do esquecimento. E agora, de todas essas coisas que aconteceu na sua vida no passado, eu não lembro mais disso, por causa da justiça que você praticou comigo. O Senhor diz: quando uma pessoa é justa com Deus, Deus lança no mar do esquecimento nossos pecados, as nossas falhas, a nossa soberba, tudo aquilo é lançado lá. Então, irmão, na verdade, nós não somos nada, nós somos areia, mas com Deus nós somos tudo. Se nós deixar Deus agir em nossas vidas, e deixar Deus operar na minha e na sua vida, como Ele quer operar, como Ele precisa operar. Vamos deixar Deus operar em nossas vidas, vamos deixar Deus trabalhar em nossas vidas, vamos deixar Deus agir como Ele quer agir. Porque muitas das vezes você deixa Deus trabalhar até certo ponto. Quando o negócio começa a endurecer, quando começa a ficar difícil, você desiste. Você diz: não é para mim esse trabalho, não é para mim essa jornada, eu vou parar um dia, eu vou deixar tal dia que eu vou vir, não sei o que. Começa a fugir das coisas de Deus. Quando Deus quer te usar mesmo, quando Deus quer te colocar mesmo, como tem que ser colocado, a pessoa desiste, né? Diz: não é para mim isso. E quantas pessoas, quando é apertado, eles devem dar fruto? Não. Parece que sai vírgula, né? Como está escrito na palavra de Deus, que quem é bom dá fruto, quando é apertado dá um bom fruto. Mas aquele que não é bom, não sai coisas boas quando é apertado, sai coisas ruins, porque é o que está dentro dele. Mas quando uma pessoa é boa, que ela é apertada, aí é que ela vai dar mais fruto. Ela é que ela vai mais lutar, vai orar mais, vai buscar mais. Quando ela é afrontada, ela vai orar por um irmão mais, vai orar pela irmã mais, vai orar por outro, vai se preocupar com a irmã lá, a irmã de cá, vai se preocupar em fazer alguma coisa, porque sabe que a família é todo junto, tudo no pensamento só e numa união só. E o pecado não pode estragar isso. O pecado é do diabo. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, o diabo veio para fazer esse tipo de coisa. Então, todas as coisas que se tornam destruição, que se torna coisa errada, falatória, tudo é mentira, isso não parte de Deus, parte do inimigo. E todas as vezes que a pessoa faz isso sem perceber, está fazendo isso a vez sem nenhum perceber, está percebendo, perceba que está sendo usado pelo inimigo. Se você percebe que está usando pelo inimigo, mete o joelho no chão, pede perdão a Deus: Deus me perdoe, porque nessa hora quem está me usando é o inimigo, Senhor, me perdoe. Eu não quero ser usado, eu quero ser usado pelo Senhor. Então todas as obras, porque está escrito bem claro, que a árvore boa dá bom fruto, mas a árvore má dá mau fruto. Então que fruto você está dando? Você está dando bom fruto, você é gerado de Deus. Mas você está dando mau fruto, é gerado do inimigo, que é o pai da mentira, o Lucifer, Satanás. Então ele é perigoso. Ele veio para matar, roubar e destruir. O que ele quer roubar? Não é o dinheiro. Ele quer roubar a consciência, quer roubar o entendimento, quer roubar a palavra de Deus que está dentro do seu coração, quer roubar a essência do Senhor que está no coração de cada um de nós, quer roubar aquilo que Deus colocou. Por isso que ele fala no Apocalipse: cuidado com o que você tem, com a coroa, para ninguém tome ela de você, porque o inimigo já não tem mais coroa, mas nós temos uma coroa. Jesus ganhou uma coroa de espinho, e nós ganhamos uma coroa de glória, se nós for até o fim. E essa coroa, quem vai dar ela é o Senhor, para cada um de nós que vencer. Ele diz no Apocalipse: o que vencer dará todas as coisas, e eu serei o meu pai, ele será o meu filho. Está lá escrito bem claro. Então a gente tem que vencer todo tipo de coisa, vencer tudo em nome de Jesus Cristo, vencer todo tipo de situações, vencer todo tipo de pecado que vinha até nós. Vamos vencer. Se você está na sua casa, ou está em qualquer lugar, chega um irmão para falar: mão, vem chegando, irmão,
pastor José é isso, pastor José é aquilo. Não aceite isso. Não aceite isso. Se você aceitar alguém falar mal do seu irmão na sua casa, você está compartilhando com o mal. E Deus não se agrada nisso. Agora, se você chegar alguém na tua casa para falar mal do pastor José, ou falar mal da minha vida, você diz: olha, irmão, aqui ninguém fala mal de mim, eu quero orar por um irmão. Vamos orar por você. Mete o joelho no chão, vamos orar. Porque ninguém quer orar. Chama ele para orar, ver se ele quer ficar com você. Mas as pessoas ficam na sua casa porque você não chama ele para orar. Aí você vai compartilhar a conversa com ele, ele vai ficar 2, 3 horas na sua casa falando miolo de pote, e você escutando, e contaminando a sua alma, e contaminando a alma dele também, atrapalhando todo mundo. Mas chame ele para orar. Irmão, você veio falar do irmão? Vamos orar para o irmão. Mete o joelho, vamos orar 2 horas por ele aqui, porque o irmão está precisando de oração. Vamos orar por ele, vamos orar para os irmãos, vamos orar para os irmãos da igreja. Esse é o remédio que Deus fala. Se alguém me falar, ora com ele. Vamos orar para o irmão, vamos orar para a irmã, vamos orar para o nosso irmão, porque é isso que nós temos que fazer no nome do nosso Senhor Salvador. Orar um para os outros e pedir a bênção de Deus um para os outros, que assim a vitória vai ser grande no nome de Jesus Cristo. Amém? Aí ele fala, aí no 23, desejais eu de que maneira a morte do ímpio, diz o Senhor Deus, não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Está vendo? É isso que o Senhor quer. Deus, eu desejo a morte do ímpio, de ninguém que peca, eu desejo não, eu desejo que se converta e viva. Então Deus quer que nós se converta a cada vez mais e vamos viver com Deus. Se converta, todos os dias nós temos alguma coisa para nos converter. Quando você for dormir e for acordar, Deus, eu quero me converter daquilo que eu ainda não estou convertido, Deus. Me converta de tudo aquilo que eu posso falar contra o meu irmão hoje ainda. Se eu tiver alguma coisa a falar, já me livra disso, Pai. Que eu não venho falar mal de ninguém, que eu venho falar só da tua palavra, só do teu louvor, fazer só o que te agrada. É isso que a gente tem que apresentar a Deus logo, primeiro dia. Porque o que faz você ter raiva? Tem pessoas, eu não vou com a cara daquela irmã, eu não vou com a cara daquele irmão, eu não gosto daquela irmã, eu não gosto daquele irmão. Isso é o diabo. Porque quem cria desunião é o diabo. Deus veio para unir, o diabo veio para desunir. Então todas as vezes que tiver isso no seu coração, ora por você mesmo. Senhor, tira esse demônio que está dentro de mim. Porque só pode ser o demônio pensando mal do meu irmão, da minha irmã. Não pode ser de Deus, que Deus não fez eu para pensar mal de ninguém. Então Deus tem que orar a Deus, para Deus te perdoar, e Deus vai fazer a obra. E assim todo mundo vai trabalhar numa comunhão só, num pensamento só, numa evangelização só, para que Deus possa usar nós para o bem da palavra de Deus e o bem do crescimento da obra de Deus e da casa do Senhor. Porque Deus quer um povo unido, zeloso de boas obras, zeloso e de boas obras. E a boa obra é essa, que nós possamos fazer bem a todos que estão ao nosso lado, amar o nosso irmão, suportar uns aos outros, viver uns com os outros, porque cada um que está aqui faz parte do outro. Nós somos membros do corpo de Cristo. Então todo mundo que está aqui depende do outro. O braço, a mão do nosso corpo se arrancar, vai fazer falta no corpo. Então nós somos membros do corpo de Cristo. Cristo precisa de todos nós que aqui estão, e nós precisamos de todos nós que aqui estão. E nós precisamos de Cristo para sobreviver, porque Cristo é a cabeça da igreja. Cristo é a cabeça da obra. Então nós precisamos de estar unidos com Cristo para Ele nos guiar e nós chegar lá onde Ele vai chegar. Amém? Deus abençoe os irmãos. Vamos estar orando agora. Vamos orar a Deus pelos irmãos. Vamos orar a Deus por essa palavra. Meu Deus e meu Pai, Criador do céu e da terra, nesta noite, Senhor, te apresento a tuas mãos, os ouvintes da sua palavra. Eu peço ao Senhor que abençoe o Guilherme, Senhor, Todo-Poderoso. Abençoe o seu Júnior, Pai. Abençoa, meu Pai Todo-Poderoso, nossos colegas de trabalho, João Paulo, Senhor. Abençoa, meu Deus Todo-Poderoso, nossos irmãos. Abençoa, Senhor, nossa igreja de Moçambique. Abençoa lá em Jabaquara. Abençoa, Senhor, esse bairro. Faz milagre nesse lugar, Senhor. Abençoa e faz maravilha sobre o pastor Giovanni, sua família. Abençoa e faz maravilha, Pai, a família de cada um nesta noite, Pai de poder, Pai de graça. O nosso irmão em Moçambique, vai de encontro eles agora, fazendo a obra ali naquele lugar, Pai, fazendo o milagre acontecer naquele lugar. Prospere eles ali, irmão, teu filho amado Jesus Cristo. Dá saúde à tua igreja, dá saúde ao teu povo, faz milagre naquele teu povo, Senhor, Pai Todo-Poderoso. É o que nós te pedimos agora, Senhor, e te agradecer em nome de Jesus Cristo, Senhor, para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, seja com todos vós e todos digam amém. A paz do Senhor seja com a amada igreja em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória, glória a Deus.
A senhora missionária segunda. Pastor missionária segunda. E esse cara vai botar uma foto, ela falou assim, mas eu vou ver na igreja.